Três Pontos, um programa da Universidade Aberta. 3 aspectos sobre um tema da atualidade serão esmiuçados por um especialista. Hoje, para nos falar de direitos humanos, refugiados e migrantes, temos como convidado o professor Paulo Costa, docente no Departamento de Ciências Sociais e de Gestão da Universidade Aberta. Que políticas têm de ser desenvolvidas na Europa para integrar os migrantes e refugiados? Há um domínio que é fundamental, desde logo para a integração dos imigrantes e dos refugiados, que é as condições de entrada no território. Ou seja, é importante que essas condições sejam definidas de forma a permitir que as pessoas possam entrar regularmente. Porque se as pessoas o fazem irregularmente, elas ficam logo, nessa altura, numa situação de vulnerabilidade. Ou seja, ficam sujeitas a processos de exploração, seja no local de trabalho, seja de outro tipo. E por isso essa é uma dimensão muito importante. Mas é também importante a adoção de medidas na esfera económica, por exemplo, desde logo o acesso ao mercado de trabalho, que é uma dimensão fundamental, a proteção dos trabalhadores, mas também a esfera sociocultural, nomeadamente a questão do respeito por as suas próprias especificidades das pessoas. Estamos a falar de liberdade religiosa, de liberdade cultural, portanto são dimensões muito importantes. E depois, uma outra dimensão também igualmente bastante importante, que é a da esfera política, ou seja, a possibilidade das pessoas participarem na vida da comunidade, seja na perspectiva cívica, seja na perspectiva eleitoral. Portanto, como se vê, são diferentes dimensões que têm que ser consideradas quando nós falamos numa política, no sucesso da política de integração. Naturalmente que não existe uma receita milagre, digamos assim, ou seja, que se possa aplicar a qualquer situação. Portanto, esta política tem que considerar a especificidade dos contextos naturais, dos contextos nacionais, peço desculpa, e naturalmente precisa de abranger aquelas diferentes esferas que eu referi anteriormente de uma forma coerente e de uma forma articulada, que responda às necessidades das pessoas e que consiga atingir aquilo que são os objetivos finais da integração social. Existe forma de prevenir o número de mortes constante que acontece nas travessias marítimas? Sim, a principal forma de prevenir aquilo que tem acontecido é a existência de canais legais que permitam às pessoas emigrarem ou obterem acolhimento humanitário. Aquilo que nós vimos no Mediterrâneo, no fundo, é o resultado de uma, digamos, falta de sensibilidade ou de interesse da parte da Europa, e quando eu falo da Europa estou a falar de nós, de europeus, pela situação que a maior parte das pessoas vive no mundo. Ou seja, aquilo que nós vimos no Mediterrâneo foram pessoas que estavam a fugir da guerra civil na Síria. O maior fluxo era dessas pessoas. E nós, durante muito tempo, vimos nos noticiários, porque a guerra durante muito tempo esteve nos noticiários, vimos aquilo que era aquela guerra e o impacto que tinha sobre as pessoas. Mas ninguém quis saber disso. A não ser a Turquia, quando as pessoas começaram a chegar às suas fronteiras. E, portanto, teve que acolher essas pessoas. E isto que aconteceu aqui acontece em muitos pontos do mundo, em que existem vários países que estão sobrecarregados com pessoas refugiadas, ou os próprios países internamente têm um número muito elevado de deslocados internos e não existem alternativas para acolher estas pessoas. Ou seja, é necessário que nós consideremos este problema dos deslocados, dos refugiados, como um problema global, que tem que ter uma resposta global. E essa resposta passa necessariamente pela partilha de responsabilidades e de encargos entre os vários Estados. Não podemos considerar que este problema dos refugiados ou dos deslocados é só de quem está a viver aquelas situações. Isso responsabiliza-nos a nós todos, porque temos que ver sempre esta questão dos refugiados como um problema humanitário. É uma resposta de emergência. Nós temos que responder a uma necessidade de emergência que as pessoas têm, para depois lhes permitir, posteriormente, retomarem a sua vida. Como é possível que existam campos de refugiados que se mantêm durante anos sem solução à vista para as pessoas? Em 2019, estima-se que só tenham regressado ao seu país de origem 1,2% dos refugiados. Portanto, nós conseguimos perceber, através destes elementos, porque é que os campos de refugiados, ou alguns campos de refugiados, se mantêm durante tanto tempo. Precisamente porque não há uma resposta às necessidades das pessoas e de acolhimento.
Então é necessário que nós encontremos uma forma de conseguir dar essas respostas. Nós sabemos que a comunidade, a partir da forma como a comunidade internacional está organizada e funciona, nós sabemos que é muito difícil impor obrigações legais aos Estados e que os Estados as cumpram. E, portanto, nós percebemos porque é que não conseguimos resolver este problema. Isto interpela-nos, então, a nós individualmente, no sentido de nós refletirmos se é este o mundo em que nós queremos viver, em que as pessoas, há um número significativo de pessoas que não têm oportunidades, não têm perspectivas de vida, a não ser estarem num campo de refugiados. Porque, necessariamente, as alternativas vão passar por nós. Chegámos ao final deste programa dedicado aos direitos humanos, refugiados e imigrantes. Não se esqueça que pode ouvir em plataformas de podcast e videocast. 3 pontos. A Universidade Aberta e a atualidade. Até breve.